700 arremessos em uma semana. E como já deu para perceber, hoje a experiência é sobre o basquete. Mas não tem como eu dizer para vocês sobre o basquete sem contar como que eu conheci o esporte. Então tudo começou na época de escola, quando alguns colegas me chamavam para jogar basquete. E eu ia, mais para completar o time do que para realmente jogar, porque eu não sabia jogar muito bem na época. Quando eu comecei a jogar com eles com constância, eu comecei a criar um gosto maior pelo basquete. Então foi aí que eu tive uma conclusão, que ou eu teria que jogar muito tempo com eles constantemente, ou então eu teria que treinar para saber jogar melhor, para dar os arremessos certos, enfim, conseguir jogar com eles de forma competitiva também. Só que essas duas coisas, nenhuma delas aconteceu, porque depois nós paramos de jogar, literalmente todo mundo parou de jogar, não me lembro na época por quê. E a segunda, eu não tinha uma bola de basquete, então eu não ia treinar, e naquela época também não ligava tanto para isso. E hoje, para fazer essa experiência, para terminar esses 7 dias aqui e explicar para vocês, eu tive duas motivações. A primeira, que foi o documentário do Michael Jordan, que por sinal foi muito bom. E a segunda foi que eu fui na casa de um amigo meu que está morando aqui em Portugal. Só que ele está morando em Viseu, que é do outro lado, e eu estou morando atualmente em Lisboa. Então eu fui na casa dele, fiquei com os familiares e acabamos comprando uma bola de basquete. E durante esses dias que eu fiquei lá, nós fomos todos os dias dar pelo menos uns arremessos e brincar e jogar um pouco, porque ele também jogava comigo na época de escola. Depois que eu voltei de Viseu, que eu voltei para Lisboa, voltei para casa, eu decidi então comprar uma bola de basquete e fazer essa experiência, que seria 7 dias arremessando, dando 100 arremessos e vendo quantas cestas eu conseguiria fazer em 100 arremessos por dia. E aí eu comprei essa bola, eu pesquisei primeiro sobre as bolas e normalmente uma bola profissional de basquete custa em torno de uns 40, 60 euros, né, por volta disso. E só que como eu tô começando e aqui não tem as bolas profissionais de tão rápido assim para comprar, então eu acabei comprando em um chinês, que é como se fosse o Paraguai aí do Brasil, e paguei R$ 9,50 nessa bola. Só que essa bola depois eu mostro pra vocês um pouco melhor. E aí foi quando eu comecei o primeiro dia arremessando. No primeiro dia, de 100 arremessos, eu acertei 30. E cara, pra acertar 30 no primeiro dia, eu já imaginei, putz, a partir daí, no quarto dia, quinto dia, eu vou acertar, sei lá, umas 90 de 100. Michael Jordan que se segure. 95 de 100, eu ia acertar 90 de 80, tá ligado? Na minha cabeça já tava, nossa, eu sou muito bom. E tô começando bem pra caramba. E detalhe, sou totalmente iniciante, eu nunca tinha parado para treinar os arremessos. E nesse primeiro dia também, e durante os 7 dias, eu coloquei como se fosse uma regra, que eu teria que... Eu medi, na verdade, eu vi pela NBA a medida, qual que era em torno de 5 metros a 6 metros de distância do garrafão até o arremesso do tiro livre. Então eu fiz uma medida através dos passos, né? Normalmente a gente vai improvisando. Então eu pesquisei no Google, vi as medidas da quadra da NBA e medi 6 passos do garrafão para frente para dar o tiro livre. E eu não poderia saltar, que o tiro livre então é você parado ali. Eu não sei muito bem, mas bem pelo que eu... profissional medir em passos. Né? Eu não sei muito bem, mas na verdade o que eu vi, que eu mais vejo assim, tanto no documentário quanto alguns jogos, é que normalmente os tiros livres são quando acontece alguma falta ou alguma coisa assim. Mas enfim, eu não sei muito bem das regras. E nesse primeiro dia, então, eu comecei a partir disso. Eu arremessava parado em 6 passos de distância do garrafão. Então, eu acertei os 30 arremessos. E detalhe que eu era iniciante. Na verdade, ainda sou iniciante, mas não sabia nada. Eu comecei praticamente do zero arremessando e dei esses 30 cestas. E aí eu fiquei feliz. Só que aí chegou no segundo dia e a realidade caiu em cima de mim. Por quê? Eu acertei 17 de 100. Aconteceram, claro, algumas coisas que aqui, como vocês estão vendo, é esse espaço que eu arremessei, que eu fiz a experiência, e é um lugar aberto. Só que normalmente eu pegava a partir das 8 horas da noite. E é muito vento aqui, então venta bastante. Isso é uma coisa, mas não que... Eu coloquei a culpa nisso, mas não que isso iria atrapalhar tanto. Outro detalhe é que às 8 horas da noite ainda está claro, por isso que você vinha aqui. Sim, às 8 horas da noite ainda é claro aqui em Portugal. É verão nesse momento. Então, foi... Dessa forma, no segundo dia que eu consegui fazer os 17 arremessos de 100, e aí caiu a realidade. Falei, putz, não fui tão bom assim. Eu acho que foi mais sorte, sabe? Meio que eu arremessava de qualquer jeito e a bola caía, sei lá, foi alguma coisa assim. Porque na minha ideia também, na minha cabeça,
eu não tinha esse pensamento de, nossa, agora eu vou arremessar e com certeza vai ser uma cesta, por exemplo. Eu não tinha essa segurança. E no segundo dia eu acertei 17. Percebi algumas coisas. Como eu estava arremessando totalmente parado, eu realmente estava totalmente parado e só mexia os braços, só jogava a bola. E por causa do vento e várias complicações, várias outras coisas assim que apareceram, na minha cabeça foi isso que eu errei bastante, mas eu tenho certeza que não foi isso. E aí no terceiro dia dos arremessos, antes do terceiro dia, na verdade, eu já me preparei um pouco mais. Eu fui assistir alguns vídeos, alguns jogos de basquete e eu comecei a analisar para ver como que eles faziam a cesta. Só que eu peguei o jogo inteiro, então para entender as regras também eu assistia metade de algum dos jogos mais recentes e via quando era falta ou quando era alguma coisa que eles tinham que arremessar o tiro livre. Então eu percebi a postura deles de arremessar, eu comecei a entender também que eles pegam um impulso com a perna flexionada, quando eles flexionam a perna para fazer o arremesso. Então isso foi o que me fez ir para o terceiro dia um pouco mais preparado. E aí eu acertei 38 cestas de 100. E isso para mim já foi muito bom porque eu comecei a entender um pouco mais. Eu cheguei ali, fiz os arremessos com um pensamento já do que fazer. Não era só, por exemplo, pensar na cesta e no arremesso lá. Eu tinha que pensar no antes também, que é eu me preparar para fazer o arremesso. E outra coisa também que eu percebi, que quando eu vou arremessar, eu sou destro, então a minha força maior é na direita. E quando eu vou arremessar, eu me ponho um pouco mais para o lado direito, e aí eu faço o arremesso, eu tenho mais precisão. E aí eu só controlo um pouco mais a força. Não sei, isso pode ser para mim também, não sei se para todo mundo é assim. Mas eu percebi isso no terceiro dia. E aí foi no quarto dia, que eu não sei quantos que eu acertei. Você fez mais? Não, no quarto dia foi 29. Foi 20 foi 29. 29? Então fomos pro quarto dia. No quarto dia 100 eu acertei as 29 cestas. E no quarto dia não teve muitas coisas do que falar, porque foi mais o teste do que eu tinha aprendido no terceiro dia para concluir no quarto dia. Só que uma coisa que eu percebi nesse quarto dia é que eu comecei a reconhecer um padrão. Um padrão onde um dia eu tenho bons resultados e um dia eu tenho resultados piores, mais ruins. Então foi 30 arremessos no primeiro dia, 17 no segundo, 38 no terceiro dia e 29 no quarto dia. E aí nós entramos no quinto dia. No quinto dia, eu fiz 41 cestas, que foi até o momento seria a maior quantidade de acertos. Eu percebi várias coisas. Meu posicionamento, aquilo que eu já tinha ajustado no terceiro dia, fez resultado no quinto. Eu percebi também que, normalmente, quando eu vou arremessar, quando tem um pouco de vento, no caso, ou alguma coisa assim, eu miro um pouco mais contra o vento para a bola cair certo na cesta. E outra coisa também que é muito importante é os tipos de arremessos que eu percebi que eles fazem. Normalmente eles fazem mais angular o arremesso, para cair e fazer aquele famoso chuar. E eu tava arremessando muito reto, eu tava dando muita tijolada no garrafão. Era tipo, toda hora era lajotada no garrafão. Então eu comecei a arremessar um pouco mais angular pra cesta, pra bola cair exatamente na cesta e... Enfim, ou se ela não cair direto, mas ela bater no aro e depois ela rodar e cair, por exemplo. Então eu acertei bastante desse jeito, com esse tipo de pensamento. No sexto dia, eu já acertei 36 arremessos de 100. Então, de novo, confirmando o padrão, aquele padrão que eu tinha de um dia de resultados bons e outro não. Então foram 36 arremessos. E por último, no sétimo dia, foi mais para quebrar o padrão. E aí eu acertei fiz 29 cestas em 100 arremessos. Ele quebrou totalmente o padrão, só que também já foram 7 dias ali, eu já consegui, por exemplo, todas as vezes que eu ia pro arremesso, eu já tinha aquela noção de quando a bola saía da mão, se ia ser cesta ou não. Já começou a pegar esse feeling. Eu acredito que se eu continuar também, vai ser melhor isso, vou entender um pouco mais. Só que no primeiro dia, a diferença do primeiro pro sétimo dia foi... No primeiro dia, eu arremessava a bola para arremessar. Eu já sabia que a bola não ia cair, na verdade. Se caísse, ia ser um milagre, uma mágica que estava acontecendo naquele dia. Uma sorte. E no sétimo dia já não. Toda vez que eu ia pro arremesso, mesmo acertando 29 só, mas toda vez que eu ia pro arremesso, eu sabia que a probabilidade era maior de cair a bola, de ser uma cesta. Então eu já tenho mais essa segurança a partir de agora, mais essa confiança. Mas isso do tiro livre sem saltar. E aí conforme depois eu fui brincando, arremessando também, eu percebi que nos outros cantos não era tão bom assim ainda. Tem que treinar um pouco mais nos outros lados, nos outros arremessos. E agora para concluir e para finalizar,
Eu sempre gosto de colocar uma relação com a vida. Então, antes eu estava focado muito só na cesta, só no garrafão ali, só acertar a cesta, arremessar e acertar. Eu nem me importava com o meu corpo nem nada. Isso aconteceu no primeiro, segundo dia. A partir do terceiro dia, eu já comecei a pensar, não, eu tenho que pensar no processo. E qual é o processo de fazer a cesta? O processo é me preparar meu corpo. Então vou flexionar o joelho para fazer o arremesso, vou arremessar mais angular a bola, vou pensar que como está vindo o vento, eu tenho que arremessar um pouco mais para a esquerda, porque o vento está vindo da esquerda para a direita. Então não é só arremessar e fazer a cesta e pronto. Então a gente tem que sempre se preparar. E é entender que o caminho também é importante. Sim, entender que o caminho é importante. E essa é a relação com a vida que eu faço. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter essa relação, onde o caminho tem que ser importante e tem que ser bem aproveitado também, para que quando você chegue no final, você saiba, por exemplo, que todo esse caminho foi uma trajetória muito importante para chegar nesse final. E esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Como eu prometi também, eu vou mostrar a bola. Olha o jeito que a bola ficou depois de 7 dias. Eu ia fazer mais experiências, mas acho que não vai rolar por enquanto. Olha isso daqui. A bola cresceu um calombo aqui. Cresceu outro calombo aqui. Cresceu um calombo aqui também. Volta ela só um pouquinho para trás. Isso. Volta um pouquinho Aqui. para cá agora. Faz com que essa bolinha fique para cima, pra gente ver a montanha. Isso, assim aparece melhor. Aqui o que acontece também, o que pode ter sido quando a gente arremessa a bola, ele pega daqui no garrafão, só que eles, não sei o que aconteceu, não sei qual foi o pensamento que eles fizeram essa barricadinha aqui, ó, esse banquinho. Então toda vez que a gente arremessa a bola, na verdade é só para arremesso mesmo, não tem como você fazer brincar ou sei lá, alguma coisa assim, porque quando você arremessa a bola sempre cai aqui, ó, e bate nessas quinas, talvez pode ter sido por isso. E aí ela ficou tudo assim, todo oval. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Falei que não acerto todas? Deixa eu ver se aparece bem você. Tá aparecendo bem verdinho lá atrás, tá bem bonito. Aquele momento constrangedor onde depois de você já ter feito exercícios, senta pra gravar e fica a marquinha do popô. Vira aqui.